necessidade, um tema que traz à vida da igreja a necessidade vital de buscarmos duas coisas importantes, e que se essas coisas não forem evidentes na vida da igreja, de fato não há igreja. Nós vamos festejar, nós vamos nos alegrar, mas se estas duas incumbências que foram destinadas à vida da igreja, elas não forem cumpridas, nós não podemos os considerar igreja. E a primeira é interessante, que provavelmente foi o pastor juntamente com os diáconos e juntamente com a igreja que puderam estabelecer a temática desses 35 anos, é que em todo tempo nós precisamos pregar a Cristo. Nós estávamos hoje na sala de aula falando sobre o chamado eficaz, que só pode vir através da proclamação do Evangelho de Cristo, que segundo Paulo é o poder de Deus para que eu e você pudéssemos um dia termos recebido a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ora, sem essa essência, a igreja fica manca, a igreja não consegue resplandecer, a igreja não consegue cumprir o seu propósito na terra, que é pregar o Evangelho a toda criatura. É interessante que quando nós olhamos para esse tema, quando nós olhamos para aquilo que está escrito logo após os 35 anos, que é pregando a Cristo, nós começamos a pensar aquilo que Paulo estava dizendo em 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 16 de 1 Coríntios. Paulo estava escrevendo aquela igreja, estava dizendo que a pregação da palavra não é algo que eu faço de espírito voluntário, não é algo que é solicitado pela vida da igreja como algo que seja um acessório, mas é aquilo que é fundamental para a vida da igreja. E ele diz que ai de cada um de nós, ai dele se ele não pregasse o Evangelho, porque em cima dele, sobre ele estava imposta essa obrigação. É uma obrigação, irmãos, que deve estar na minha vida. Hoje na parte da manhã, na Escola Bíblica Dominical, nós estávamos disponibilizando para cada um dos irmãos, e eu coloquei para que cada um pudesse responder, porque é importante nós pregarmos o Evangelho. E às vezes são assuntos básicos, mas que às vezes nós temos deixado de lado, e as coisas que são acessórios têm tomado muitas vezes a expectativa central da igreja, e coisas que não deveriam estar em primeiro lugar, agora estão em primeiro lugar. E as coisas que são essenciais para a igreja são deixadas de lado, são colocadas num lugar que muitas vezes nós sequer lembramos. E eu estava falando com os irmãos na sala, na EBD, qual foi a última vez que nós saímos para poder pregar o Evangelho? Qual foi a última vez que nós nos reunimos à tarde, nos domingos à tarde, e saímos por aí pregando o Evangelho, entregando o folheto? Qual foi a última vez que nós nos reunimos com a igreja e fomos em algum lugar proclamar esse Evangelho e levar para as pessoas a salvação que só há em Cristo? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que nós cumprimos o chamado de Deus para a vida da igreja e para as nossas vidas? Qual foi a última vez? Eu estava falando para os irmãos, esqueçam o tempo de pandemia. Lembre lá, antes da pandemia, e pergunte para você mesmo, qual foi a última vez? Nós enchemos as nossas igrejas de eventos, enchemos as nossas igrejas de tantas coisas, e às vezes a essência tem sido deixada de lado. Capítulo de número 1 do livro de Atos dos Apóstolos vai nos dizer que Jesus está subindo, sendo assunto aos céus. Os discípulos estão ali, e a palavra de Deus diz que eles estão entristecidos. E alguns versículos depois vai nos dizer por que aquela tristeza bate nos seus corações. Mas uma das últimas palavras que é dada por Cristo naquele capítulo de número 1, no versículo de número 8, é que eles deveriam ficar ali e permanecer naquele lugar, porque sobre eles iria descer o Espírito Santo de Deus naqueles dias. E a palavra de Deus vai nos dizer que eles receberiam poder no momento dessa descida. Mas esse poder não era para que eles pudessem ter uma vida boa, não é para que eles pudessem ser grandes discípulos ou grandes pessoas. Aquele poder não seria para que eles pudessem ser homens e mulheres prósperas, mas aquele poder, quando fosse descido sobre eles o Espírito Santo de Deus, caracterizaria dentro de cada um deles que eles poderiam ser feitos testemunhas fiéis daquele Cristo que havia agora ressuscitado e estava subindo aos céus. Irmãos, a maior característica que
o Espírito Santo, quando está dentro de cada um de nós, ele consegue colocar para fora e consegue fazer visível para todas as pessoas, é que nós agora somos testemunhas de Cristo. Às vezes nós queremos ter o Espírito Santo de Deus para podermos ser beneficiários de muitas coisas, mas não queremos caracterizar e sermos características daquilo que é o próprio Espírito. Nós somos testemunhas de Cristo. Quando os discípulos, no capítulo número 2 de Atos dos Apóstolos, recebem esse Espírito Santo, a vida deles muda de forma radicalmente. Pedro agora está pregando, está levando aquela mensagem, está sendo testemunha de Cristo. E a palavra de Deus nos diz que quando ele termina a sua pregação, os homens que estavam ali agora estão com seus corações quebrantados. Os homens que estão ali diante daquela mensagem estão agora compungindo-se, estão quebrantados, e estão agora, o texto que eu li na parte da manhã, estão com seus corações dilacerados, como se alguma coisa tivesse traspassado aqueles corações. E a palavra de Deus nos diz no capítulo número 2 que aqueles homens vão até Pedro e perguntam o que nós precisamos fazer para podermos aceitar a esse Cristo, o que nós podemos fazer o que nós precisamos fazer para poder obter a vida eterna. Aqueles homens estavam indo até o encontro de Pedro para poder perguntar o que eles precisavam fazer. E hoje na lição nós aprendemos o que eles deveriam fazer e o que nós precisamos fazer. E a resposta dos apóstolos é: arrependam-se. Arrependam-se. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. 35 anos pregando a Cristo. 35 anos sendo testemunha fiel dessa palavra. 35 anos pregando o Evangelho de Cristo, entregando para cada pessoa aquilo que pode trazer para as suas vidas a transformação completa. Eu acho interessante como a obra do Espírito Santo traz uma revolução na vida daqueles homens. A palavra de Deus vai nos dizer no capítulo número 3 que Pedro e João estão subindo a hora nona ao templo. Eles estavam indo para aquele lugar orar, para aquele lugar orar. É interessante que quando eles chegam na porta do templo, havia um homem ali que já estava há muitos anos pedindo esmola. Os irmãos conhecem a história. A palavra de Deus nos diz que aquele homem é agora levantado por Pedro e João. Ele é curado por intermédio da graça de Deus, que chega até aquela vida à disposição daquilo que é trazido pela boca dos apóstolos. E aquele homem entra no templo e causa ali um alvoroço. E naquele alvoroço agora está Pedro e João tendo que dar explicações diante do povo e diante do sinédrio. Aquele mesmo Pedro que, quando foi indicado pelas pessoas dizendo que ele era um dos amigos de Jesus, que ele era um dos discípulos, e ele nega Cristo, agora ele está diferente. Agora ele não está mais negando o seu nome, mas agora ele recebeu o Espírito Santo de Deus, que não é um espírito de temor ou de pavor, mas é um espírito de ousadia, de poder, de amor e de moderação. E agora ele está à disposição daquele povo, à disposição do sinédrio. E ele não fala sobre coisas adocicadas, ele não fala uma palavra doce que pudesse colaborar com o seu discurso, mas ele traz uma palavra dura para cada um daqueles que estavam ali naquele lugar. E é interessante que tanto para o povo quanto para o sinédrio, Pedro estava dizendo para eles: a obra que foi realizada hoje não é realizada pela mão de homens. A obra que foi realizada hoje na vida daquele homem que era coxo, mas que agora ele levantou, que era um aleijado, mas que está agora andando, não é realizada por intermédio de homens, não é realizada por intermédio de Pedro e de João, mas é realizada por intermédio de Jesus, que vocês crucificaram. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Verdade, Deus. Porque quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos também a intrepidez da pregação da palavra. Verdade, Deus. Porque quando a igreja recebe o Espírito Santo, ela não recebe o Espírito Santo para construir grandes templos, para ser uma igreja poderosa financeiramente, mas para ser uma igreja utilizada pelas mãos do Senhor para a proclamação do Evangelho de Deus. Glória a Deus, aleluia.
E a segunda parte do tema fala sobre uma busca de uma vida santa. Sem a qual eu e você não podemos ver a Deus. Uma vida de santidade é uma vida para a qual eu e você precisamos caminhar dentro desse processo, para que um dia os nossos olhos possam enxergar o Senhor a quem nós servimos. Verdade, Deus. Para que um dia eu e você possamos contemplar o Deus a quem nós servimos. Meu Deus. Para que um dia eu e você possamos estar diante dele e ele possa dizer assim para cada um de nós: vinde benditos de meu Pai. Amém, Jesus. Para que um dia eu e você possamos estarmos juntos e morando com ele por toda a eternidade. Que assim seja, Senhor. E é por isso que nós precisamos ser santos, porque ele também é santo. Amém. Mas para que nós possamos alcançar, irmãos, essa relevância de podermos nos alegrar com 35 anos a nossa igreja e dizermos que estamos pregando a palavra e buscando a santidade, há uma receita que eu gostaria de, nessa manhã, falar com os irmãos e meditar na palavra. Atos capítulo de número 2. E eu vou ler depois o Hebreus capítulo número 2, versículo de número 14. Atos capítulo de número 2. Um texto muito conhecido de cada um dos irmãos. Diz assim, versículo de número 42, eu estou com uma versão bem diferente dos irmãos. Estou com a Bíblia de Jerusalém. Ele diz assim: e eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna e a fração do pão e as orações. E apossava-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. E todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um. E dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração, e louvavam a Deus, e gozavam da simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava a cada dia ao seu número os que haviam de ser salvos. Amém. Amém? Amém. Irmãos, para que nós possamos alcançar aquilo que nós acabamos de falar, para que nós possamos alcançar a alegria de festejarmos um aniversário e dizermos assim: graças a Deus nós chegamos até o 35º ano da nossa igreja, pregando a Cristo e vivendo uma vida de santidade. É necessário primeiramente que nós olhemos para dentro de cada um e consigamos entender se de fato nós somos igreja. E eu não vejo uma igreja de maior relevância para que eu e você possamos olhar do que para a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos. Nós já falamos que no capítulo número 2 de Atos dos Apóstolos, no início desse capítulo, Pedro agora está cheio do Espírito Santo, está agora com intrepidez, está agora com poder, porque para ele foi dado o Espírito Santo de Deus, que é aquele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Pedro é apenas o interlocutor, mas quem fala com cada coração é o Espírito Santo. Às vezes nós queremos olhar para as pessoas, às vezes nós queremos ver um grande homem pregando, às vezes nós estamos à busca de pessoas com grandes capacidades e esquecemos que a maior capacidade que uma pessoa que propaga o Evangelho pode ter é que ele seja cheio do Espírito Santo de Deus, porque ele é apenas o interlocutor, mas a voz que é audível nos ouvidos e nos corações é a voz do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos diz que naquele dia se converte cerca de 3.000 pessoas. E agora a igreja de Jerusalém está formada.
Aqueles homens se converteram e agora vivem em uma comunidade cristã que é tida e conhecida com cada um de nós como igreja. E não é qualquer igreja, mas é a igreja de Cristo. São pessoas que estão arrependidas, foram regeneradas pelo poder do Espírito, estão agora vivendo aquele momento dentro daquela sociedade em Jerusalém. E eles agora ainda muito novos. E o autor vai dizer que a relevância daquela igreja estava sobre pelo menos 3 bases fundamentais para que eu e você possamos compreender nessa manhã. E a primeira, irmãos, que eu gostaria de ler, e que nós já lemos no capítulo número 2, versículo de número 42, diz: e eles se mostravam assíduos ao ensinamento dos apóstolos. A palavra da verdade era o alimento principal daquela igreja. A igreja de Atos dos Apóstolos não comia qualquer coisa. A palavra de Deus nos diz que eles se alimentavam da doutrina que eles tinham aprendido pelos apóstolos de Cristo. A palavra de Deus vai nos dizer que eles não ficavam procurando em muitos lugares, mas eles estavam dia a dia perseverando naquela mensagem que um dia eles já haviam recebido e que havia sido a mensagem que havia sido a colaboradora ou aquela que havia transformado os seus corações. Aqueles homens não precisavam buscar em muitos lugares, porque aqueles homens sabiam o lugar certo de buscar o alimento essencial para a sua vida cristã. Assim como eu e você não precisamos buscar em muitos lugares, se eu e você tivermos pelo menos uma Bíblia na nossa casa, para que nós possamos nos debruçarmos, para que nós possamos olharmos, para que nós possamos meditar nessa palavra. Aquela igreja sabia onde estava o seu alimento, aquela igreja sabia que eles eram o sustentáculo da verdade. 1 Coríntios capítulo de número 3, versículo de número 14. Desculpa, irmãos, 1 Timóteo. Timóteo capítulo número 3, versículo de número 14 diz assim: escrevo-te essas palavras. Paulo está escrevendo a Timóteo. Ele diz: esperando que em breve eu possa vê-lo. Todavia, se eu tardar, saberás como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Aleluia. Aquela igreja entendia que eles eram a coluna e o sustentáculo da verdade de Cristo. Aquela igreja sabia que era necessário que eles continuassem firmes e constantes no ensino e no aprendizado da palavra, porque eles seriam utilizados por Deus para a proclamação daquele evangelho, para que outras pessoas pudessem também serem alcançadas por Cristo. Não era apenas o alimento, não era apenas o sustentáculo da verdade, mas a igreja de Atos dos Apóstolos sabia que era importante permanecer naquilo que eles haviam recebido. 2 Timóteo também, capítulo número 3, versículo de número 14, Paulo vai escrever a Timóteo, vai dizer exatamente a mesma coisa, que Timóteo deveria permanecer naquilo que ele havia recebido e naquilo que ele havia crido. A expressão é: não se desvia daquilo que você já conhece. Não precisa procurar em outros lugares, não precisa procurar uma outra palavra, porque dentro do seu coração já está plantado aquilo que é necessário para o crescimento da igreja. Aleluia. Ela é o alimento, nós somos o sustentáculo, mas nós também devemos permanecer naquilo que nós recebemos, porque a palavra é ela que nos santifica. João capítulo número 17, versículo de número 17, santifica-os na verdade, mas não é em qualquer verdade, porque o versículo vai nos dizer que a palavra é a verdade. Irmãos, não há nada mais primordial, não há nada mais importante para as nossas vidas do que conseguirmos entender aquilo que nós falamos na parte da manhã com o irmão Arnaldo. Entendermos que quando nós lemos a palavra, é Deus falando com cada um de nós. Verdade, Deus.
A palavra deve ser o ratificador de todas as coisas, porque nela não há engano. A palavra deve ser aquela que deve ser a prova de todas as coisas. Amém. João está escrevendo para a igreja de Éfeso por intermédio daquilo que está sendo passado pelo próprio Cristo. E depois de dizer para aquela igreja que o Senhor conhecia as suas obras, João vai falar algo interessante para aquela igreja. Vai dizer que Jesus os está aplaudindo aquela igreja, porque eles tinham colocado à prova aqueles que se diziam ser apóstolos, mas não eram apóstolos. Aqueles que andavam como apóstolos, tinham a Bíblia de apóstolos, se comportavam como apóstolos, mas não eram apóstolos. Meu Deus. Porque as coisas que eram ouvidas eram ratificadas e provadas na palavra de Deus. Porque as pessoas não ouviam e não comiam qualquer coisa, mas eles sabiam aquilo que eles haviam aprendido dos apóstolos. Amém. Porque não existe uma forma melhor de se conhecer aquilo que é falso do que conhecendo aquilo que é verdadeiro. Irmãos, eu não preciso conhecer aquilo que é falso se eu conhecer aquilo que é verdadeiro. Verdade, Deus. Os irmãos sabem como é que os peritos em notas fazem para poder saber o que é falso? Sabe como é que é, irmãos? É só conhecendo o que é verdadeiro. Eles passam o dia todinho, ó. Pega daqui, pega dali, pega daqui, pega dali, olha para cá, olha para lá. Depois que conhecer o que é verdadeiro, é falso saber o que é simples saber o que é falso. Quando eu conheço aquilo que é a verdade, eu consigo colocar à prova e consigo estabelecer dentro do meu coração exatamente aquilo que eu posso receber e aquilo que eu não posso receber. Não são as pessoas que olham para mim e dizem: receba isso aí. Eu recebo aquilo que a palavra me diz que eu devo receber. Amém, Senhor. Não é a carteirinha de membro, não é a Bíblia do tamanho que você pode usar. Eu lembro que eu estava numa igreja algum tempo atrás, estava com o Isaac. Eu ia muito na igreja lá em Ladares, na igreja do Evangelho Quadrangular. Nada a ver com a igreja não, irmão, só estou citando onde foi que aconteceu. E eu lembro que eu cheguei na igreja, eu fui pregar, e eu sempre fui pregar lá de terno. E os irmãos sabem que eu só tenho um terno preto. Eu estava com ele e fui para a igreja pregar. Quando eu cheguei lá na igreja, eu sentei lá nos primeiros bancos. A pastora, era uma pastora, ela falou assim: senta aqui com a gente no altar. Eu falei: estou com o meu filho, eu vou ficar aqui. E eu sentei, fiquei lá naquele banco sentado. Quando terminou o culto, a pastora falou assim para mim: Germano, você fica com... O pessoal lá faz orações, depois que termina, os pastores fazem orações pelas pessoas que estão no culto. Ela falou: você fica um pouco de gente lá e eu fico um pouco aqui. Aí ia orando pelas pessoas, eu desci para poder orar. E as pessoas iam chegando, eu ia orando pelas pessoas, até que chegou um irmão e falou bem assim: quando eu vi você de costas, eu sabia que você era um homem de Deus. Como é que ele sabia que eu era um homem de Deus de costas, irmãos? O que ele estava dizendo é que ele viu um homem de paletó dentro da igreja. E aquilo significava para ele que aquele era um homem de Deus. E as pessoas são assim, exatamente assim. Às vezes em níveis diferentes, mas às vezes nós somos exatamente assim. Mas não a igreja de Atos dos Apóstolos. Verdade. Porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Porque na versão que eu estou aqui vai nos dizer, que eu peguei essa Bíblia porque eu queria ler nessa versão, Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, versículo número 42, da primeira parte, porque eles se mostravam assíduos ao ensinamento dos apóstolos. Amém. Assiduidade significa perseverança. Assiduidade significa que eles nunca faltavam, eles sempre estavam presentes. Assiduidade significava dizer que sempre que diziam assim: ó, vai ter um estudo da palavra, eles estavam todos juntos. Assiduidade significa dizer que tanto faz no monte quanto dentro da igreja eles estavam sempre presentes. Assiduidade significa dizer que não importa o dia, não importa o lugar, não importa as circunstâncias, eu estou ali porque eu quero receber mais de Deus. Mas aquela igreja não era uma igreja de
grande relevância apenas porque eles eram assíduos ao ensinamento dos apóstolos. Mas logo após essa primeira parte do versículo, nós vamos ver que eles se mostravam assíduos ao ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna e o partir do pão. Irmãos, deixa eu contar para os irmãos algo importante de forma simples para a vida da igreja. Não existe igreja se não houver comunhão fraternal. Não existe. Não existe igreja sem pregação da palavra. E não existe comunhão fraternal se não houver amor fraternal. Salmos capítulo de número 133, pode colocar aí, Sofia? Eu queria ler para a igreja. Todo 133. É pequenininho, irmãos. Mas eu vou dizendo que tem aqui, ó. 133. Estou acostumado ainda com o Natal, irmãos. Natal era a igreja pequenininha. O culto de oração, eu era responsável pelo culto de oração da igreja. Os irmãos sabem quantos irmãos iam? Eu e o pastor. Às vezes eu, o pastor e a esposa do pastor. Vamos ler todos juntos? No 3, 1, 2, 3. Quão irmão suave é que os irmãos vivam em união. E é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Porque ali, irmãos, exatamente no meio da comunhão fraterna, exatamente ali quando nós nos reunimos na igreja e como igreja, e o Senhor olha para cada um e consegue compreender que nós somos irmãos de verdade, é ali que Ele ordena a bênção e a vida, não para alguns dias, mas para sempre. Amém. E só a igreja, quando é estabelecida em cada um de nós a comunhão dos santos, só a igreja de verdade quando nós vivemos uma vida profunda de comunhão, e só há comunhão fraternal quando também há amor fraternal. Amém. Quando eu olho para essa expressão amor, a primeira coisa que eu lembro é do capítulo de número 18 de 1 Samuel. A palavra de Deus nos diz que depois de Davi, no capítulo de número 17, ter derrotado Golias, ele está agora diante de Saul. E nos últimos versículos, se eu não me engano, no último versículo do capítulo de número 17, Saul chega até Davi e pergunta assim: quem é esse garoto? Quem é ele? A Bíblia vai nos dizer que Davi ainda está com a cabeça de Golias nas suas mãos. E ele vai responder para o rei: eu sou Davi, filho de Jessé, de Belém. No capítulo número 18 vai nos dizer que depois daquele encontro entre Saul e Davi, agora há um novo encontro. O encontro do filho de Saul, Jonatas, com Davi. E a palavra de Deus vai nos dizer que quando aqueles homens se olham, quando aqueles homens talvez chegando um diante do outro e trocando algum tipo de conversa, vai nos dizer que eles se amaram até a sua alma. Amém, Jesus. Os irmãos conseguem compreender o que é isso? Os irmãos conseguem compreender o que é amar até com a sua alma? Meu Deus. Os irmãos conseguem compreender que tipo de amor é esse
que aqueles dois homens estão agora sentindo um para com o outro, e que aquilo vai fazer a diferença durante toda a trajetória dos dois? Meu Deus. Ele não está falando sobre qualquer amor, mas ele está falando sobre um amor profundo, que não une apenas duas pessoas como o amor eros, mas ele une na verdade almas, que é o amor fraternal, que nos faz irmãos, que nos faz igreja, e que nos faz um corpo, e deveria fazer um corpo bem ajustado em Cristo. 1 João, capítulo número 4. Vou ler a partir do versículo de número 7, irmãos. Amados, amemos os uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Mas aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus por nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que vivamos por Ele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele a quem nos amou e enviou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, devemos nós também amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais contemplou a Deus se nos amarmos uns aos outros. Deus permanece em nós e o seu amor em nós é realizado. Nisto reconhecemos que permanecemos nele e ele em nós. E Ele nos deu do seu Espírito, e nós contemplamos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador. E aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e Ele em Deus. E nós temos reconhecido o amor de Deus por nós, e nele cremos. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto consiste a perfeição do amor em nós, que tenhamos plena consciência no dia do julgamento, porque tal como Ele é, também nós, porque somos nós deste mundo. Não há temor no amor, ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor implica castigo, e o que teme não chegou à perfeição do amor. Quanto a nós, amemos, porque Ele nos amou primeiro. E se alguém disser amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Porque quem não ama seu irmão a quem vê, a Deus a quem não vê, não poderá amar. E este é o mandamento que dele recebemos: aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Amém. Essência do Evangelho. Verdade. Nada mais essencial para as nossas vidas. Capítulo de número 18 de 1 Samuel vai nos dizer que aqueles dois jovens se encontram. Depois os irmãos podem olhar o texto bíblico. Vai nos dizer que naquele dia aquele jovem cresce, nasce dentro de cada um deles um profundo amor que os liga pelas suas almas. E a palavra de Deus vai nos dizer que Jonatas, que era filho de Saul, era o príncipe que deveria um dia ser rei. Ele naquele dia ele faz algo interessante que deve refletir nas nossas vidas. A palavra de Deus vai nos dizer que ele se despe de tudo aquilo que ele tinha. Ele tira a sua capa, o seu escudo, a sua espada. Ele tira tudo, o seu cinto, e coloca à disposição de Davi. Verdade. Porque o verdadeiro amor é exatamente isso. Porque aquele que ama procura dar ao invés de receber. Meu Deus. Porque o amor verdadeiro é um amor que não permite hipocrisia. E a expressão hipócrita significa ator. Porque aquele que ama não deve amar de qualquer forma, mas deve amar com amor verdadeiro. Porque o amor não deve ser fingido, conforme nós conhecemos lá em Romanos, capítulo número 12, versículos de número 9 e versículo de número 10. Paulo está escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 12, e ele fala algo interessante. Versículo de número 9: que o vosso amor seja sem hipocrisia, detestando o mal e apegados ao bem,
com amor fraterno, tendo carinho uns para com os outros, cada um considerando os outros como mais digno de estima. Meu Deus, é forte. Não existe igreja sem comunhão dos santos. E não existe comunhão fraterna dos santos sem o amor fraternal. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o amor produz vínculos que são capazes de superar qualquer coisa. Verdade. Anos se passam e nós chegamos em 2 Samuel. Saul e Jonatas morrem. E agora está sentado no trono o rei Davi. Aquele a quem no capítulo número 18 havia amado o seu amigo Jonatas. E que durante todo o livro de 1 Samuel estabeleceu com ele vários pactos. E um dos pactos que é estabelecido é que se um dia faltasse, cuidaria da família do outro. E agora Davi está sentado no seu trono num certo dia. E Jonatas e Saul haviam morrido. Mas olha só o que vem na cabeça daquele jovem rei. Ele chega diante daqueles que ali se encontram, os seus servos, e diz o seguinte: por acaso existe alguém ainda da linhagem de Jonatas, ou da linhagem de Saul, a quem eu possa usar de benevolência, por amor do meu grande amigo, que um dia eu conheci, e que firmei com ele um pacto, porque não importa a distância, não importa a ausência, mas o amor ainda estava no seu coração. O final da história os irmãos conhecem. Havia ainda um homem, o seu nome era Mefibosete. Verdade. Ele habitava numa cidade chamada Lodebar, num lugar distante, semiárido. As pessoas estavam ali porque queriam se esconder, eram marginalizadas. Ele era um animal, ou alguém que achava que era um animal, era aleijado dos seus pés. Um jovem que nasceu para ser rei está agora largado e jogado em qualquer lugar. Verdade. Mas quando existe amor fraternal, quando existe esse tipo de vínculo entre nossas vidas, esses vínculos conseguem superar todos e qualquer obstáculos, superar o tempo e a distância. Meu Deus. Davi manda chamar aquele jovem. E apenas resumindo, Davi chega para aquele jovem e diz assim: a partir de hoje, tu sentarás à minha mesa e comerás comigo Amém. todos os dias. E a pergunta que eu faço é se é esse amor que existe dentro dos nossos corações. Aquela igreja estava perseverando na doutrina dos apóstolos. Aquela igreja estava também perseverando na comunhão fraterna, no amor fraternal e no partir do pão. Porque eles estavam de casa em casa, em todos os lugares que eles iam, era ali servida uma refeição, e essa refeição tem algo importante para nos ensinar, porque é um momento de maior comunhão que eu e você temos dentro das nossas casas, é quando alguém senta à nossa mesa. Verdade, Senhor. Às vezes eu digo que eu tenho comunhão com meu irmão, mas eu nunca fui na casa dele, eu não sei nem onde é que ele mora. Às vezes o irmão disse que tem comunhão comigo, mas ele não sabe nem onde eu moro, o que é que eu faço. Ele nunca foi na minha casa. E aí eu pergunto para a vida da igreja: será que isso é comunhão? Meu Deus, hein? Fala, Deus. Será que é isso que Cristo quer para a sua igreja? Ou será que Ele quer que nós vivamos a vida uns dos outros, se importando mais com aquele que está na minha frente do que comigo mesmo? As pessoas às vezes passam por aqui, ou passam por qualquer lugar, depois de alguns meses ninguém nem mais lembra quem era. Mas Davi lembrou do seu amigo. Davi lembrou do seu amigo, porque existia amor verdadeiro dentro daqueles corações. Verdade, Deus. Eu não ia contar, mas eu vou contar para encerrar. Rapidinho. Eu conheci uma mulher e ela era muito assídua na igreja. Ela viveu a sua vida praticamente toda dentro da igreja.
era uma dizimista fiel, participava da MCA e tinha uma grande relevância por onde passava. Não relevância para ser aplaudida, mas para poder a todo tempo estar participando de tudo aquilo que era proposto pela vida da igreja. Por muitos anos ela permaneceu nessa situação, e ali ela praticamente passou a sua vida toda dentro do meio evangélico. Até que um dia ela ficou doente. Até que um dia ela foi hospitalizada. E a igreja de quase 120, 130 membros, todos os dias ela esperava a visita de alguém da igreja. Mas sabe o que aconteceu? Ninguém foi visitar. Se passou a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, a quinta-feira, a sexta-feira, mas ninguém foi visitar. No sábado era Dia Internacional da Mulher. E ela acordou cedo e falou: vou tomar um banho, porque eu tenho certeza que hoje as irmãs da igreja da MCM vão me visitar. E a igreja devia ter pelo menos uns 120 membros, umas 80 mulheres, só tinha mulheres naquela igreja. E era Dia Internacional da Mulher, ela estava internada por muito tempo, até então ninguém havia visitado, mas ela estava esperando aquele dia, ela se preparou, ela se arrumou e ficou lá no seu leito da sua cama, esperando que a igreja visitasse. E deu 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, meio-dia, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. E nenhuma mulher foi visitada. Deu 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, 8 horas da noite, 7 da noite, 8 da noite. O culto na igreja começou porque havia uma programação da MCM na igreja. E o culto começou lá, e a gente via, as pessoas viam no Facebook as fotos que eram tiradas num momento de grande alegria, mas ninguém foi visitar. No domingo à noite, aquela irmã entubada, fica segunda, terça, quarta, alguns dias entubada, e ninguém a foi visitar. Aquela irmã falece, e agora as pessoas estão juntas chorando, e agora as pessoas estão dizendo o quanto ela é importante, e agora as pessoas estão dizendo como ela faz falta, mas ninguém foi a visitar. Eu lembro do único apóstolo de Cristo que esteve lá naquele dia. Enquanto todos fugiram com medo, estava lá diante da cruz de Cristo João, sentindo as dores do seu mestre, praticando o amor que por ele foi pregado por 3 anos. E agora é ele que escreve em 1 João, capítulo de número 4, que é nisto que nós conhecemos o amor. Porque nós precisamos amar uns aos outros, porque nós precisamos praticar todas essas coisas, porque é assim que nós iremos ser reconhecidos como discípulos de Cristo. Porque nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Não existe uma outra forma, irmãos. Os irmãos podem inventar muitas outras formas, mas só existe uma forma de sermos reconhecidos como verdadeiros discípulos de Cristo: se amarmos uns aos outros. Aleluia! Glória a Deus! E apenas lendo para terminarmos, Atos capítulo de número 2, versículo de número 42, vai nos dizer no finalzinho que eles não eram apenas na comunhão fraterna e na fração do pão, mas também nas orações, porque aquela igreja era uma igreja que praticava a oração de forma continuada. Foi assim que Pedro foi liberto no capítulo de número 12, quando ele estava preso, mas a igreja estava orando, intercedendo, e o Senhor faz um grande milagre naqueles dias.
E ele vai nos dizer que apostavam-se todos de grande temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. E todos que vinham abraçados à fé, reuniam-se e punham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bem, e dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um. Não é mais importante a minha vida, não é mais importante aquilo que eu tenho, de nada para mim serve, se o outro também não está sendo servido. Para que tantas coisas? Para que grandes palácios? Para que carros do ano? Para que eu faço planejamentos de 10, 15 anos, se eu não sei se eu vou viver tanto tempo? Mas a igreja de Atos dos Apóstolos sabia que havia uma promessa para as suas vidas, que o mesmo Cristo que subiu no capítulo número 1 também haveria de descer para poder levar a sua igreja. E essa era a expectativa que aquela igreja vivia. E dia após dia, unânimes, se mostravam assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Que momento feliz eu vivia, irmãos, quando eu ia na sexta-feira no culto do lar da casa dos irmãos, e quando terminava aquele culto, eu lembro que eu era dirigente, às vezes, e dizia assim: agora eu vou passar a palavra do dono da casa. Sabe por quê? Porque eu estava esperando dizer assim: os irmãos não vão embora, sentem-se porque eu fiz alguma coisinha para vocês comerem. Era assim ou não era? E nós ficávamos ali felizes da vida, tocando nosso violão, conversando com os irmãos, na comunhão fraterna que é proporcionada pelo amor fraternal que deve haver no meio do teu coração. Amém, Jesus. Eu lembro um dia que eu fui num culto, estava eu, o Leco, estava Cacau, estava alguns outros irmãos. Quando terminou o culto, eu passei a palavra da irmã e disse assim: irmã, agora a irmã está com a palavra da dona da casa, de uma visitante da igreja. Ela falou assim: meus irmãos, infelizmente eu não pude fazer nada hoje para vocês. A gente veio tão triste para cá, porque não teve o que comer na casa da irmã. Mas nós estávamos alimentados pela palavra de Deus. Nós estávamos felizes porque estávamos cumprindo o mandamento do Senhor. E ele, no versículo número 47, vai dizer assim: e eles louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo. O povo olhava para aquela igreja e dizia assim: tem alguma coisa estranha naquele povo. Tem alguma coisa diferente naqueles que foram chamados e estão agora vivenciando uma vida fraterna dentro daquela localidade. E aí, quando todas essas coisas acontecem, sabe o que o Senhor faz? Ele faz exatamente aquilo que deve ser o meu e o seu desejo. Porque a minha oração é que pessoas se convertam e que Deus enche esse tempo de novos convertidos, de pessoas que sejam alcançadas pelo poder regenerador da graça do Senhor. No versículo de número 47, no finalzinho dele diz assim: e o Senhor acrescentava cada dia ao seu número dos que seriam salvos. Não precisava de muito esforço não, irmãos. Não precisava ficar entregando folheto, nem pregando uma caixa com um Twitter furado lá fora, não. As pessoas olhavam para a igreja e Deus dizia: entra, porque aí existe um povo que é conhecido como um povo segundo o meu coração. As pessoas eram identificadas pelo amor, pela compreensão, pela palavra e por tudo aquilo que deve ser característica da nossa igreja. 35 anos pregando a Cristo e buscando a santidade. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus Cristo. Une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, que está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou amor. Você vai declarar junto com o seu irmão: quero andar lado a lado com você.